Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Mark Gleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História. Vamos falar um pouco sobre a questão da extração do ouro do Brasil, a questão da mineração, período de maior extração de ouro que a gente teve. Muita riqueza foi extraída, mas a gente vai entender um pouco sobre essa situação. Para onde foi toda essa riqueza? Será se o Brasil se aproveitou disso durante o período colonial? Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, lá na aula passada, a gente falou a respeito dos bandeirantes. Bandeirantes, entre eles, os bandeirantes de prospecção, eles saíram pelo interior do Brasil em busca de encontrar ouro. E aí eles acabaram descobrindo ouro em Minas Gerais. Só que essa descoberta, ela vai ter consequências. E uma dessas consequências, ela está relacionada, por exemplo, quando a notícia se espalha. O ouro, quando ele é descoberto, quando ele tem a proporção de que o ouro foi descoberto, claro que a possibilidade de enriquecer vai atrair muita gente. Então, logo que o ouro é descoberto, milhares de pessoas vão se deslocar para a região de Minas Gerais. Minas Gerais não, que na época ainda não era Minas Gerais. Mas vão se deslocar para a região onde esse ouro tinha sido descoberto. Então aqui, ó, muitas pessoas se direcionaram para a área, 800 mil pessoas ao longo do século XVIII. Para a época, gente, era muita gente. A população brasileira ela era muito reduzida. Então isso vai ter consequências. Outra consequência que a gente vai ter da descoberta do ouro é a questão da Guerra dos Emboabas, que vai ser travada entre 1708 e 1709. Essa guerra ela vai ser travada entre os paulistas, que eram os bandeirantes, eles foram os descobridores do ouro, e os portugueses, que foram as pessoas que, ao saber que o ouro tinha sido descoberto, vão se deslocar para a região. Então, esses portugueses eram chamados pelos paulistas de emboabas, por causa do tipo de calça que eles usavam. Então, eles dois vão disputar o direito sobre a exploração do ouro recém-descoberto. Vai ter vários combates, até que vai surgir uma proposta de paz, aonde os dois grupos teriam que se encontrar para baixar suas armas e fazer uma espécie de negociação. Só que após esse combinado, que lá vão se encontrar, os portugueses acabam não cumprindo o acordo e fazem o episódio que ficou conhecido como Capão da Traição, local onde eles acabaram atacando os paulistas. Os paulistas vão ter que sair, vão migrar para outras regiões onde eles vão acabar descobrindo ouro posteriormente. E aí os portugueses vão acabar organizando a exploração. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão da forma de exploração. Então, a primeira forma de exploração do ouro do Brasil era o chamado ouro de aluvião. Era o ouro que ele era encontrado nas margens do rio, nas pedras que ficam ali dentro do rio, mas na parte de cima, que dava para ser pego com a própria mão. Esse ouro também era chamado de faiscação, porque dava para ver o reflexo dele na água. Então necessitava basicamente de uma bateia, um objeto circular, onde peneirava-se, fazia com que tirasse a terra e as pedras para aproveitar o ouro. Esse trabalho não exigia muita gente, então era basicamente um minerador sozinho, ou um minerador com poucos escravos, 4, 5 escravos. Depois a gente vai ter o ouro chamado ouro de lavra, que já é necessário fazer uma escavação, é necessário cavar mais profundamente para conseguir extrair esse ouro. Então isso necessitava mais quantidade de escravos na realização do trabalho. E esse trabalho escravo na extração do ouro, talvez todos os trabalhos realizados pelos escravos eram ruins. A escravidão é ruim por natureza. Mas talvez esse da questão da mineração talvez fosse um dos piores. Porque imaginem vocês, os escravos às vezes tinham que trabalhar, às vezes 12, 14 horas por dia dentro da água, sem sair. Imagine você ir banhar na água, você já fica com as mãos toda enrugada por causa da água.
Agora você ficar 14 horas por dia sem sair de dentro dessa água. Imagina o escravo que apanhava, ficava todo cheio de feridas, ter que trabalhar dentro dessa água. O escravo, na verdade, ele ia ficando era podre. As feridas não tinham como irem sarando. Ele ia ficar podre, ele ia morrer rapidamente. Então era um trabalho extremamente insalubre, extremamente ruim de se fazer. A questão do controle, com o passar do tempo, o ouro que era extraído, o governo ele teve que arranjar formas de controlar essa extração. Criou-se formas, por exemplo, de doação. O ouro, quem encontrava a região onde o ouro poderia ser explorado, ele não seria dono de todo o território. Mas quem encontrava o ouro, ele poderia escolher o pedaço que ele iria explorar. E o resto o governo iria distribuir. Além disso, o governo ele criou formas de cobrar o imposto. O ouro está ali, você tem o direito de extrair, mas você tem que dar parte para o governo. Então, existiam várias formas de exploração. A primeira delas é o quinto. O quinto é você entregar 20% do ouro que era extraído, você tinha que dar para o governo. Então, de cada 5 quilos de ouro que você conseguisse tirar, um ia para o governo. Você tinha que pagar. Outra forma de exploração de imposto que o governo fazia era a chamada captação. Nessa captação, você tinha que pagar 17 gramas de ouro por escravo. Então, quanto mais escravos você tivesse para explorar o ouro, mais você teria que pagar. 100 escravos, você teria que pagar uma grande quantidade. 17 vezes 100. Então, essa forma era outra forma que eles encontraram para fazer a exploração. Existiam também impostos sobre tecidos, ferramentas, gêneros agrícolas e outros produtos que eram vendidos na região. Então, de todas as formas, o governo tentava controlar. Quando os mineradores, de certa forma, perceberam essa forma de exploração que o governo vinha fazendo, começou a surgir muito a questão do contrabando e da sonegação. Não pagar para o governo a parte que o governo tinha direito. Então existiam várias formas de contrabando. Por exemplo, era comum esconder o ouro dentro dos sapatos, embaixo no solar do sapato, ou então dentro de comida para passar pela fiscalização. Muitas vezes chegavam até mesmo a engolir o ouro. Então faziam de várias formas. E uma das formas que ficaram mais famosas pela questão da expressão que surgiu por causa dessa forma de contrabando é a questão de esconder dentro dos santos. Que aí vai surgir a expressão santo do pau oco, usada para falar que uma pessoa é santinha, mas na verdade, quando ela vira as costas, quando dão as costas para ela, ela mostra outra personalidade. O santo do pau oco era isso aqui, ó, era um santo com um buraco atrás ou embaixo dele, aonde era escondido o ouro. Por que dentro do santo? Porque, gente, nós estamos falando em uma época em que a Igreja Católica ela tinha muito poder, muita influência. E você quebrar uma imagem de santo para ver se tinha alguma coisa dentro era um pecado. Então, quando os policiais, vamos dizer assim, não existia a polícia, mas existiam os dragões lá que os guardiões do ouro que faziam a fiscalização, vamos dizer assim, quando eles viam a imagem de santo, eles não tinham coragem de quebrar porque era um pecado. Então usava-se para esconder. E aí muito do ouro que era contrabandeado era usado dessa forma de contrabando, dentro dos santos do pau oco. Outras formas que foram encontradas para tentar evitar essa questão do contrabando. Quando o governo viu que não estava dando muito certo, o retorno não estava muito bom, o ouro que estava sendo arrecadado não estava chegando, vamos dizer assim, nas mãos do governo, ele criou formas para aumentar a fiscalização. Uma dessas formas foi criar a chamada Intendência das Minas. A Intendência das Minas era um governo próprio para a região mineradora. Foi criada em 1702. Essa intendência, ela teria a função administrativa, governar toda a região. Ela também teria a função judicial, então ela iria julgar os crimes
relacionadas à questão da mineração, poderia fazer as punições, e ela teria a função tributária, arrecadar o imposto referente à mineração. Então, a Intendência das Minas teria esse papel. Outra forma criada para tentar evitar o contrabando foi a separação da região de São Paulo e Minas Gerais. Até então era só São Paulo. Quando foi descoberto o ouro e após a Guerra dos Emboabas, foi criado as capitanias de São Paulo e a capitania de Minas Gerais. Teve essa separação para ter uma maior fiscalização apenas na questão de Minas Gerais, que era onde o ouro realmente existia. E uma outra forma de criação para explorar, para evitar o contrabando, foi a criação em 1719 da chamada Casa de Fundição. A Casa de Fundição era um local onde todos os mineradores tinham que levar o ouro que tinha sido descoberto para ser tirado a parte do governo. Até então, a pessoa tirava a parte do governo e ficava com a sua. Não precisava mostrar a sua. Agora ela tinha que levar para a Casa de Fundição. Na Casa de Fundição, o governo pesava, tirava a parte do governo e entregava a parte da pessoa. A parte que era entregue à pessoa, ela era carimbada, quintada chamado. Então ela era feita uma barra, o ouro era transformado em barra, por isso fundição, e ela recebia o carimbo do governo. E aí a pessoa recebia. Essa criação da casa de fundição acabou gerando uma revolta na região, que foi a chamada Revolta de Vila Rica. Porque os mineradores, ou também chamado de Revolta de Filipe dos Santos, porque os mineradores diziam que o governo, na verdade, estava roubando. Ao invés de tirar só 20%, eles estavam tirando mais. Estavam roubando a parte que caberia aos mineradores. Então, essa revolta foi rapidamente desfeita. O governo conseguiu debandar a revolta rapidamente. Filipe dos Santos, que era o líder da revolta, acabou sendo preso e morto por enforcamento. E a revolta não teve seu objetivo que eles queriam. Além do ouro, gente, outra grande riqueza que foi descoberta na região foi a questão do diamante. Só que o diamante, ela é uma proporção um pouco diferente, porque assim, você consegue derreter o ouro e tirar a parte do governo. O diamante é um dos produtos mais duros que existe na natureza, então você não conseguiria quebrar o diamante para tirar a parte do governo. Além disso, o valor do diamante ele é muito superior ao valor do ouro. A estimativa é que tenha se tirado, se eu não me engano, cerca de 400 a 500 quilos de diamante da região. Você imagina, por exemplo, que algumas peças de diamante hoje em dia são vendidas lá a 20 gramas por 50 milhões. Então você imagina a quantidade de riqueza que foi extraída da região. Então, foi descoberto o diamante no Vale do Jequitinhonha. Arraial do Tijuco foi o principal centro, que é a atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais. E isso exigiu maior controle. O controle mais rigoroso, porque era uma riqueza maior e mais difícil de ser controlada. Não dava para você deixar o minerador pegar e tirar parte do governo. Não. Foi criado o chamado Distrito Diamantino, a Intendência dos Diamantes, para controlar a região. E nessa região altamente fiscalizada, ela era escolhido pessoas específicas que teriam o direito de explorar o diamante, que eram os chamados controladores. Ele recebia o direito de explorar determinada região e pagava uma parte fixa para o governo. Não era os 20%, era uma quantidade, vamos dizer, 5 quilos de diamante por ano. Aí ele teria que pagar. Independente se ele tirasse ou não, mas ele teria que pagar, era o controlador. A partir de 1771, a coroa assumiu diretamente a exploração, tirou esse poder dos controladores. Os controladores, eles ganharam muito dinheiro, eles se tornaram pessoas extremamente ricas. Para a gente chegar aqui na parte já final, a mineração ela também vai trazer várias consequências, várias mudanças na história do Brasil. Primeiro que a gente vai relacionar é a ocupação do interior. Até então, a riqueza brasileira e as cidades principais do Brasil estavam no litoral. Como a gente falou lá na última aula, os portugueses apenas arranhavam o litoral como caranguejo.
agora teria que entrar para o interior para pegar a riqueza que era o diamante e o ouro, no interior de Minas Gerais. Então teve essa mudança para o interior. Outra grande mudança que a gente vai ter é a questão da mudança da capital, de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar mais perto da riqueza da mineração e mais fácil a fiscalização. Então vai ter a mudança da capital. A área de mineração se tornou uma área mais importante do Brasil. E outra grande questão vai ser o início da urbanização. As cidades vão ganhar mais importância, porque com o açúcar, por exemplo, o mais importante vai ser a zona rural. Com a mineração, as cidades vão ganhar importância, a gente vai ter um processo de urbanização e um grande crescimento populacional. Muita gente vai vir para explorar essa riqueza. Outra situação, a gente vai ter um mercado interno, integração da economia entre as regiões. Era necessário ter uma fonte de abastecimento para a mineração. Então era necessário ter comida, plantar arroz, feijão, ter carne, a criação de gado. É você ter roupa para abastecer essa região. Então vai surgir um mercado interno. Não era mais apenas como o açúcar, que era só para pegar e vender lá fora. Tinha que ter produtos para abastecer essas regiões. Muita gente foi para a região, causou problemas como a escassez de alimento e a inflação. Os preços acabaram subindo muito. E aí, como eu falei, vai ter o surgimento de vilas e importantes cidades na região. Para a gente finalizar aqui, a gente tem a questão da sociedade mineradora. A sociedade dessa região, a população em 1776, 22% era branca e 78% era composta pelos escravos. Tinha muito mais escravos do que pessoas livres. A elite ela era formada pelos grandes comerciantes, alguns tropeiros, que eram os vendedores que saíam de região em região vender seus produtos, e os poucos donos das minas. A camada média ela era formada pelos comerciantes, pedreiros, carpinteiros, artistas, alfaiates, pessoas livres de uma forma geral. E os homens livres aqui que a gente tem que eram os que tentavam trabalho também na mineração sem ser escravos. E a gente tem lá embaixo a questão dos escravos. Os escravos era a principal força de trabalho da mineração. A mineração basicamente foi feita pelo trabalho escravo. Além de trabalhar na mineração, os escravos exerciam trabalhos domésticos e algumas atividades especializadas. Outra questão aqui que a gente tem a respeito da mineração é o seguinte: a maior parte do ouro, gente, do Brasil, ela não ficou com Portugal. Portugal, que mandava no Brasil, pegava esse ouro e, na verdade, transferia para a Inglaterra, porque Portugal estava devendo muito para a Inglaterra. Então, isso fez com que o ouro do Brasil, na verdade, fosse abastecer a riqueza da Inglaterra, que posteriormente seria usado na Revolução Industrial. Então, Portugal e o Brasil, que foram os responsáveis, vamos dizer assim, pela exploração, ficaram com pouca riqueza. A maior parte acabou indo para os cofres da Inglaterra, que ajudou na Revolução Industrial. Aqui no Brasil mesmo, o pouco que a gente pode ter de reflexo desse ouro é em algumas igrejas de Minas Gerais que são adornadas a ouro. Então a gente está vendo aqui uma igreja em Minas Gerais, ó. Essa parte dourada ela é toda folheada a ouro. Não quer dizer que ela é ouro puro. Ela é folheada, folhas de ouro que foram colocadas em cima. Então esse é o reflexo que a gente tem aqui no Brasil. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.